E o que falar sobre essa decisão do Palmeiras, que eu sei que você fala muito sobre isso. O Palmeiras, até agora, ele usa o time titular. Ele já é campeão brasileiro, bota o time titular e continua vencendo, jogando. A gente fez essa comparação, o Flamengo já está escalando um time reserva. Eu não acho nada absurdo, já ganhou férias. Só que o Bernardo Ramos ontem disse que ele acha falta de respeito com o torcedor. Você acha realmente que o Palmeiras está certo em botar os titulares e o Flamengo errado em botar um time reserva e já meio que abandonar o brasileiro? Sobre escalar o time principal, para mim isso é óbvio. Eu acho que o Palmeiras nem tem que ser elogiado por isso, não. O Flamengo tem que tomar pancada pelo absurdo, pela falta de respeito, pela molecagem, que é, primeiro, jogador que dá férias a ele mesmo, joga quem quer, um time indolente em campo, jogando contra o Juventude. Coitado do Juventude, o Juventude está todo desfacelado, já liberou jogador. O técnico é o Celso Roth, voltou o Celso Roth. O Celso estava em casa, na dele lá, fazendo churrasquinho dele, de repente chama o Celso, você olha assim, tá o Celso à beira do campo. Quer dizer, você não viu o Celso à beira do campo há quanto tempo? Aí está lá o Celso Roth. Eu lembro do Celso em entrevista, até um local onde eu trabalhava antes, ele ter ido ao programa, a gente conversar ali, conversar fora do ar, ele é uma boa resenha, é um cara que tem até boas histórias. E ele volta como técnico do Juventude, parecia um técnico já fora do mercado, aposentado, que é para tentar arrumar para o ano que vem. O Flamengo quase perde para esse time. Não, mas era o time reserva. Só em campo ontem, 5 jogadores vieram do futebol internacional. 5. O Varela, o Ayrton Lucas, o Pablo, o Cebolinha e o Pulga. Jogador que veio da França, veio da Rússia, de Portugal, da Itália. Olha só. Só 5 aí. Aí você tem 2 jogadores que são considerados joias da base jogando. O Fabrício Bruno, que é um ótimo zagueiro. O Hugo, que eu acho um goleiro fraco, mas ainda é o goleiro reserva. Esse cara todo em campo quase perderam para o Juventude. Isso é que é um absurdo. O Palmeiras, eu acho assim, o Palmeiras não está fazendo nada demais, é obrigação dele. O torcedor foi ontem festejar a taça. Aí você vai colocar em campo o time reserva? Por quê? Está jogando só um campeonato. E o Flamengo já saiu da Copa do Brasil, que ele conquistou, há muito tempo. Você vê, depois que o Flamengo ganhou a Libertadores, são 3 jogos, 1 ponto. E perde, tá tudo bem. Mas depois de falar sobre isso, que o assunto agora é o Palmeiras. Você traçou o paralelo, eu acho um absurdo. E se a gente tiver aqui o trecho da entrevista do Dorival Júnior ontem, em que ele é perguntado a respeito disso, ele fala, não posso fazer nada, pelo amor de Deus. Então, é isso. Então quem manda são os jogadores mesmo, né? O Gabigol falou, tô de férias, não falou? Falou, tô de férias. Tá de férias. A gente nem vai mostrar, tá? A gente vai mostrar mais pra frente, tá de férias. Realmente... Eu acho que isso não pode ser sério. O Dudu não tá de férias. O Dudu tá jogando. E quer jogar a última para fechar, atuando em todas as rodadas, em todas as partidas. Isso é muito raro, ele vai fechar. O Dudu, que eu não tenho memória... E aí entra de férias. Eu tava lembrando aqui. Tem tempo a besta tirar férias, né? Esse ano, então, como tem tempo? Tem Copa do Mundo no meio. Eu acho o seguinte, eu entendo o Mauro, eu acho que alguns jogadores que jogaram muitos jogos na temporada... Até pode ser, porque realmente o Flamengo não briga mais por nada no Brasileirão. O Palmeiras até briga, isso é uma opinião minha, quero saber até a opinião de todo mundo. Porque o Palmeiras tem que fazer uma campanha que o Abel quer que seja a melhor campanha, já foi, né? A melhor campanha do Palmeiras na história dos pontos corridos, já passou dos 80 pontos, que tinha conquistado em 2016 e 2018. Eu acho que o Palmeiras ainda tem esse objetivo, vamos fazer uma campanha histórica. O Flamengo, eu acho que não briga mais por nada, já conseguiu ali a Libertadores. A Copa do Brasil tem a questão financeira, que o Mauro já chamou a atenção. O Flamengo poderia ganhar mais se tivesse mais à frente da tabela. Vanderlei, você também acha um absurdo e acha certo o Palmeiras? O Palmeiras eu acho certo porque é uma campanha histórica. E outra, sobre essa campanha histórica, o Abel, nos últimos anos, falaram, é um treinador de Copas. Tá ganhando Copa, mas ainda não ganhou pontos corridos. Agora o cara já ganhou tudo, né? Ele já provou que ele inova. Com relação ao Palmeiras, ele já foi elogiado várias vezes, porque já com o título resolvido, claro, não é só quando ele conquistou matematicamente, mas já estava na frente. Ele não aceitou perder, tentou virar 7, ele virou 7 jogos nesse campeonato. Virou 7 jogos nesse campeonato. Então, até ontem, no dia tudo bem. É festa, né? No dia da taça, essa coisa toda, nem pensa em perder. Não, em todos os jogos o Palmeiras tem agido assim. Eu acho muito legal entrar com o time principal até acabar, dia 13. Dia 13 acaba. E cada um vai descansar. No que diz respeito ao Flamengo, eu sei que você vai falar daqui a pouco, mas já está no pacote, eu queria dizer o seguinte, o Flamengo é o único, entre aspas, que pode colocar o seu time em reserva, porque ele tem opções e tal. Agora, os outros estão em férias ou estão sendo poupados, os que entram não podem ter esse espírito.
Eu acho que eles têm que entrar para detonar. Isso é verdade. Eu acho mais absurdo o time reserva do Flamengo jogar tão mal do que os outros não jogarem. Porque tá jogando nada. Se foi citado já, o Mauro citou o Cebolinha, né? Citou 5 jogadores, né, Mauro? Você citou 5. O Cebolinha, que é o mais badalado e que pagaram uma grana por ele. Pô, o cara vai jogar contra o Lanterna convictamente rebaixado. Tem que arrebentar com o jogo. Aqui mesmo se falou que, poxa vida, o cara tem que ampliar a artilharia dele quando ele joga contra uns times frágeis aí, porque ele faz mais gols, porque no final é o grande artilheiro do ano e tal. Então, você pegou um frágil adversário, você tem que aproveitar a chance. Então, eu acho muito errado isso, sabe? Coloca um time reserva, mas parece que falam para os times, e isso não é só o Flamengo, vários, que falam para os reservas, olha, é o time reserva, tá? É só para operação padrão, é só para cumprir o jogo. Eu não concordo com isso. Se é esse o espírito, então eu tenho que colocar os reservas para jogar. E também tem aí a situação do Flamengo, né, Mauro César Pereira? A gente chegou a falar sobre o Flamengo, a comparar essa situação do Palmeiras com a do Flamengo, porque o Palmeiras está botando o time titular, segue ganhando e vai fazer uma campanha histórica nesse brasileiro, podendo chegar a 84 pontos. Você deixou claro que você acha um absurdo o Flamengo tá meio que abandonando o brasileiro. Outra pergunta que eu te faço, é um absurdo também esse time reserva do Flamengo, Mauro? Porque a gente cansa de falar, o Flamengo é galáctico. Olha o nível do elenco do Flamengo. Tem jogadores como Pablo, como Ayrton Lucas, como Cebolinha, como o Marinho, é no time reserva. Mas não joga nada esse time reserva. Esse time reserva, quando ele tá jogando no brasileiro, ele não consegue os resultados. E jogando contra times muito piores. Ontem jogou contra o Juventude, o Lanterna, já rebaixado. Eu acho um exagero ser o galáctico aí, né? Acho que não é isso tudo. Não, né? Pro nível do futebol brasileiro... Não, o Marinho é galáctico, né? Não, mas olha a força do elenco, Mauro. Não. De dinheiro, não, sim, mas não é galáctico é demais. É um elenco forte, claro, mas não tem galáctico. Eu acho é o mais forte do Brasil. Sim, de elenco. Sim, mas não adianta você ter jogadores, ter nomes. Eu falei aqui, 5 vieram do futebol internacional, de ligas diferentes. Não adianta isso se o time tem uma conduta, um comportamento indolente. Ontem o Flamengo foi um time indolente. Parecia estar jogando uma partida amistosa, de fim de ano. Eu acho que o clube tem que se dar o respeito, o campeão tem que se dar o respeito. Você não pode ficar tomando pancada por aí. No domingo já foi um absurdo a escalação do ex-jogador Diego Ribas. Eu posso falar já assim, né, que vai pendurar chuteiro no sábado. Ele, de fato, é um ex-jogador. Ele não tem mais condições, gente. Eu lamento por ele que ele não tenha tido autocrítica e falar, parei. Antes, ele fez uma partida horrorosa. Ele armou um contra-ataque do Coritiba no primeiro tempo, saiu com bola e tudo para a linha de fundo de uma outra bola, deu um passe para o homem invisível assim, na lateral, não tinha ninguém, ele jogou a bola para a lateral e fez um pênalti bizarro. Não sei porque o Dorival manteve no segundo tempo, já era para ter saído no máximo no intervalo. Daí ele volta, faz o pênalti e sai o gol da vitória do Coritiba. Então o Flamengo jogando contra um time que lutava pela sobrevivência, já entra com um time todo esfacelado e com um jogador que não tem mais condições. E ele acaba sendo fundamental para a derrota e para a vitória do time paranaense. Ontem, de novo, não tinha Diego, mas tinha um comportamento inaceitável do time. Eu acho que isso não é tolerável no ambiente profissional. Não me parece profissional, como eu não acho certo o jogador se dar férias. Eu entendo que o Pedro, o Everton Ribeiro não joguem. Já vão para a Copa do Mundo, então libera os caras, tudo bem. O Arrascaeta, que tem lá o problema de público, já está fazendo tratamento na Argentina. O Varela ontem jogou um pouco, é bom para ele, porque ele voltou de uma lesão. Então pega um pouquinho de ritmo, daqui já viaja daqui a pouco para se apresentar à seleção do Uruguai, vai para a Copa do Mundo. Agora, por que o Gabigol não está jogando? Está machucado? Por que ele não pode jogar? Vai jogar sábado? Ninguém sabe. Agora a discussão do Gabigol é que você vai ser camisa 10 na próxima temporada. Que se dane com a camisa que ele vai vestir. O importante é que ele participe dos jogos. No sábado, à tarde, quem for ao Maracanã vai pagar ingresso. O cara vai lá para ver o time campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Não vai ver para despedir de Diego Ribas. O cara vai ver o último jogo do Flamengo em 2 meses, pelo menos. Que até voltar só em janeiro. Então as pessoas vão esperando ver um bom jogo, não para ver um grupo de jogadores indolentes em campo. E ontem foi isso. E a insistência com o Hugo, que tecnicamente é um goleiro que não tem condições, ele falou de novo nos 2 gols. O primeiro gol ele sai da frente da bola outra vez, o outro... Impressionante, né? Porque o Hugo era bom nas categorias de base, chegou aí para a seleção principal, para ganhar experiência. O Hugo era o 4º goleiro do Flamengo, e isso ficou muito claro porque ele era o último da fila. Aí ele entra numa emergência contra o Palmeiras, faz um grande jogo, algumas boas partidas, e depois, com o passar do tempo, você vê que ele é um goleiro que ele falha toda hora. Ele falha toda hora. Não é que ele falha de vez em quando. Todo goleiro falha de vez em quando. Ele falha com frequência. Ele não é um goleiro seguro. Ele não tem nível técnico para jogar hoje num time grande. Qual vai ser o destino da carreira dele? Sei lá. Treinar, corrigir seus erros, de repente jogar num clube que tenha menos holofotes, onde suas eventuais falhas não tenham tanta repercussão. E aí o Dorival insiste. Por que não botou o outro menino lá, o Matheus Cunha, para jogar? Põe um garoto para ver do que ele é capaz.
Até pensando no ano que vem, se ele tem nível para ser um terceiro goleiro, já que um outro será contratado. Então, o comportamento é inaceitável. Tem gente que fala, mas é absurdo falar que é vexame. É vexame, sim. Não importa se você foi campeão da Libertadores, até por isso você não pode se prestar esse papel. Você tem que se dar o respeito, você tem que entrar em campo com seriedade e fazer o seu melhor. E o time que jogou ontem é muito melhor que o time do Juventude. O Juventude mandou bola na trave ainda com o Chico no segundo tempo, quase fez 3-1. Virou rapidamente o jogo, poderia ter ampliado o placar no segundo tempo, num contra-ataque, quase fez isso. E o Flamengo empatou no final porque entraram lá uns garotos e o menino de 19 anos, lá o Verton, deu lá uma virada, fez um gol até bonito e empatou. Minimizou o problema, mas ainda assim foi vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso. Eu acho que assim, o profissionalismo extremo, ele nem merecia elogios, porque o cara tem que ser profissional, que valia pouco. Tem que ser o padrão, cara. Os caras são super bem remunerados, trabalham no clube grande, são paparicados, torcida adora os jogadores, toda a estrutura de trabalho. Por que vai ter uma postura indolente no trabalho? Que história é essa? Por quê? Qual a justificativa para isso? É paternalismo. E o técnico, infelizmente, eu acho que o Dorival é um cara bacana, um bom treinador, ele merece todos os aplausos pelos títulos que ganhou, ele conseguiu conviver ali no meio de um ninho de cobras em alguns momentos, né, administrando muito bem, só que agora ele tem que virar a página. A entrevista dele ontem, ele fica minimizando e justificando o injustificável. Ele se compromete assim. Ele poderia ter dito ontem, realmente a partida foi ruim, os jogadores titulares estão descansando, essa equipe que está jogando aqui não está tão desgastada assim, jogamos contra um time rebaixado, tínhamos que ter jogado mais bola. Foi uma atuação fraca. Não é isso que eu quero, vou cobrar dos jogadores e ponto final. Acabou. Não é possível, muito desgaste, uma mobilização para 2 finais. Mas isso foi o time titular. Titulares ontem jogaram o Rodinei e o João Gomes. Os outros todos reservas, alguns reservas, 2 reservas que entraram durante o jogo, garotos de divisão de base. Que time que desgastado esse? A mobilização maior, quem estava ali sob pressão, eram os titulares, esses 2 e os demais, que iam entrar em campo, todo mundo sabia qual era o 11 titular, tendo a responsabilidade de ganhar do Atlético. Até posso incluir o Ayrton Lucas aí, porque entrou com 20 minutos de jogo, então ele jogou... E jogou muito. Né? Quase toda a partida final. Mas os demais são reservas, estão cansados do quê? Estão desgastados de quê, gente? E outra coisa, qual a pressão que você tem para jogar contra esse Juventude? Pô, jogamos dois torneios... Era hora de mostrar serviço, entrar, jogar sério e ganhar normalmente o jogo. É o que se espera. Ele fez um gol com 53 segundos. Olha só a facilidade que estava, o Juventude tadinho ali. Aí percebeu que o Flamengo não queria nada, foi lá e virou o jogo. E isso não deveria ser tolerado, mas no Flamengo é. O Flamengo não consegue se livrar desse amadorismo e desse paternalismo que o caracteriza há muito tempo. Isso é péssimo e deveria ser mais combatido. Aliás, o presidente do clube poderia aparecer só para falar alguma coisa, né? Mas não aparece. A gente chegou a citar a declaração do Dorival Júnior e eu vou dar uma informação ainda para você, Mauro César, que eu acho que você vai gostar. O Gabigol pediu para jogar o último jogo por ser a despedida dos amigos Diego Ribas e Diego Alves. Isso é comovente, né? É uma notícia que acaba de sair no Globoesporte.com. Quando eu vi, eu falei, eu tenho que dar essa notícia. Sabe o que eu acho pior aí? Assim, ele pediu para jogar, ele não tem que pedir, ele tem que ser escalado pelo técnico. Ele não tem que se oferecer, ele é funcionário do Flamengo, ele é contratado do Flamengo, ele não está machucado, ele não vai para a Copa do Mundo. Ele tem que ser escalado. O jogador sinaliza, tô afim. Isso não é uma pelada de amigos, gente. Vai ter a pelada, o racha sábado, 4 da tarde. Quem vai? Aí o cara manda um WhatsApp do grupo. Eu não posso, sábado não vai dar. Eu vou. Não, é sério, é o trabalho do cara. Quer dizer, o Gabigol se colocou apto a jogar. Né? Primeiro ele falou que estou de férias. Eu posso entender, então, que ele está interrompendo as férias dele, é isso? Para jogar essa partida? Seria aqui, isso? Um deles é Gabigol. O Flamengo terá volta de alguns titulares para a despedida de Diego Ribas e Diego Alves. Um deles é Gabigol, que vem treinando normalmente e quer participar do último jogo. Tá treinando. Que os amigos farão com a camisa do clube. Então foi uma mentira aquela história das férias dele. É um boato, um rumor. Olha aí, viu? Então tá aí. E aí o Gabigol deve jogar também Davi Luiz, deve jogar Léo Pereira. Tem que agradecer. Devem jogar alguns titulares na despedida do Diego Ribas. Os que vão para a Copa, acho que faz sentido que eles não joguem. Os caras já estão... Dá um azar de machucar lá e tal, deixa os caras Pode correr risco, não. Felipe Luiz também está se recuperando, mas é muito amigo dos dois também. Então, todo mundo ali é amigo, né? É uma amizade realmente belíssima. Mas tem que jogar, né? Não é só entrar em campo, é festa, fim de feira, o campeonato acabou. Agora... Porque o sentimento que eu tive, eu entendi, você falou do desempenho do Flamengo, pífio aí nesses jogos finais do Brasileiro, do lado do Dorival, eu acho que ele imaginou, esse é o time do Brasileiro,
separou, né? O time das Copas do Brasileiro. Eu vou até o fim com o pessoal do Brasileiro aí, deixar os caras aí, os das Copas, e por um motivo ou outro eu não vou colocar jogar. Eu comentei ontem à noite aqui, no Canelada, me incomodou muito mais o baixo desempenho nas finais. Ganhou, beleza, parabéns. O importa é o título, mas o desempenho do Flamengo nas finais da Copa do Brasil, muito abaixo. Contra o Atlético Paranaense, com o jogador a mais, muito abaixo. E me preocupou muito mais o desempenho do Flamengo nas decisões. Eu vi torcedor amigo meu ali, nossa senhora, quase infartando, né? Do que essa situação na reta final. Eu falei, é meio fim de feira, os caras estão com cabeça em outro lugar, não sei o quê, né? A preocupação maior é dessas... Torcedores amigos seus, tipo assim, você também, né? Tipo assim, nessas finais, a preocupação maior é nas finais. Também, meu. Também é, o Tidozinho. Londrina, né? Mas você não, tipo Londrina. Você não esperava mais dos jogadores que não são titulares? A gente fala tanto... Não, e eles deram resposta durante muito tempo no Campeonato Brasileiro. Durante muito tempo eles deram resposta. Para o Everton Cebolinha, ele está crescendo a cada jogo. Eu não vi ontem, mas eu não sei como é que foi o desempenho dele, mas ele está crescendo de produção, está melhorando. O Eric Pulgar, eu vi alguns jogos do Eric Pulgar, eu achei que começou a render um pouco mais. Enfim, para alguns jogadores isso foi importante. Começaram a ganhar espaço, ritmo de jogo, sei lá, minutagem, aí foi bom. O Matheus França, o menino, né, foi crescendo de produção. O Flamengo sofreu muito quando o Lázaro saiu, foi vendido, né, até encontrar, né, o Dorival tentou até o Vitor Hugo, que eu acho que é ótimo jogando mais atrás no meio campo, mas ali de centroavante não funcionou, né, o Matheus França começou a se tornar uma opção. Ou seja, foi importante até para olhar no elenco do ano que vem. Sabe o que eu acho, só para acrescentar? Tem muito do que se coloca na cabeça de elenco de futebol. Eles estão ouvindo há um mês que, faz de conta, não vale mais nada. Aquilo fica na cabeça, não vale mais nada. Então, mesmo sendo reserva, ele entra com esse espírito. Sabe que é igual altitude. Altitude. Ó, você vai para altitude, cara, quando abrir a porta do avião, muitos não resistem. E acontece, o cara está na cabeça dele que se ele for para altitude, ele capota. E não é assim. Alguns sim, outros não. Então é muito. Eles estão vindo há 40 dias, não vale mais nada, acabou. Tá, só, não vale mais nada. Entra na cabeça dos caras. Não deveria ser isso, claro, não deveria ser, mas entra. Agora, se isso acontece é porque o clube permite, né? Porque quando o técnico fala o que ele falou ontem, aí realmente que a coisa ele minimizou. Não tem justificativa para esse tipo de comportamento, entendeu? Essa que é a questão. Não vale nada, não. Vale sim, toda vez. Vale até dinheiro, porque se o Flamengo conseguisse pular 2 casinhas, da quinta para o terceiro, são 4 a 5 milhões de reais a mais. A não ser que o Flamengo esteja rasgando. A questão é um baixo desempenho a cada posição são 2 milhões e 200 mil. Então dá aí 4 milhões e meio aproximadamente, se o Flamengo conseguisse superar o Corinthians e o Fluminense, que não vai superar, vai ficar em quinto. Por quê? Porque perdeu para o Coritiba, perdeu para o próprio Corinthians e quase perdeu para o Juventude. Fez 1 ponto em 9. Tivesse empatado com o Corinthians e vencido os outros 2, 5 pontos, estaria acima. São mais 4 milhões e meio praticamente na conta. Ou o Flamengo está rasgando 4 milhões e meio. Já que está rasgando 4 milhões e meio, faz jogo de graça para a torcida. Ingresso a 10 reais, né? Não precisa de dinheiro, né? Para que a bilheteria? Está rasgando dinheiro. É um contrassenso, gente. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Ô Mauro, eu vou colocar aqui a sonora do Dorival Júnior só para você comentar depois. Então, vamos escutar o que o Dorival Júnior falou sobre essa situação das más atuações do Flamengo. Ele tem razão. Em relação a resultados, ele tem razão. Agora, é impossível uma mobilização depois do nível de exigência, principalmente emocional, que nós tivemos ao final dessa temporada. Foram decisões em cima de decisões. Quem não entender isso, infelizmente, eu não posso fazer nada. Porque é um fato muito claro e natural. Tanto é que tem jogadores que até agora estão buscando uma recuperação. Não é uma recuperação só física, não. A recuperação principal é emocional. Então, quando acontecem, às vezes, momentos em que nós vimos na partida de hoje, da falta de concentração de um lance e de outro, é nesse sentido que nós falamos. Então, para todo mundo foi muito pesado. Porque as pessoas acham que a decisão foram apenas os 3 jogos finais. Mas nós vimos decidindo fases a todo momento, nos recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Então não pensem vocês assim que foram momentos naturais de uma equipe. Não, em sentido nenhum. O nível de exigência, as dificuldades que nós tivemos
e principalmente o desgaste que esse grupo teve, não foram pouca coisa. Para aqueles que quiserem entender, ótimo. Para aqueles que se sintam desgostosos, eu sinto muito. Mas nós estamos continuando fazendo o nosso melhor e tentando tirar o máximo de cada atleta, e eles com certeza entregando o máximo que podem. Olha aí, Mauro César. Eu acho uma declaração muito infeliz. Acho que ele jogou contra ele mesmo. E muitos torcedores ficaram bem irritados ontem com essas palavras do Dorival, porque se isso aí é o melhor que pode oferecer? Não, não é. Para o time que jogou ontem. Os jogadores eu concordo que os titulares sofrem grande pressão. Então, assim, esses jogadores entram em campo sabendo, a gente vai ter que decidir 2 títulos para o Flamengo, nós temos que ganhar. Então, isso vale para o Santos, para o Rodinei, para o Léo Pereira, para o Davi Luiz, para o Felipe Luiz, para o João Gomes, para o Thiago Maia, para o Everton Ribeiro, para o Arrascaeta, para o Gabigol e para o Pedro. E, eventualmente, para o Ayrton Lucas que entra, para o Fabrício Bruno se entrar num jogo, enfim. Os titulares são esses, e um ou outro que entra. O Vidal, né? Agora, o próprio Cebolinha. Agora, a maioria dos que jogaram essas partidas, os caras não estavam sob pressão, são reservas, estão ali esperando. Se precisar, eu entro, jogando jogos do Brasileiro, sem compromisso nenhum, porque o Flamengo jogou a toalha há muito tempo, e foi uma escolha que se mostrou acertada, porque se tentasse tudo não ia pegar nada, acabou pegando 2 taças, então foi uma decisão acertada. Lá atrás, eu acho que ele acertou, o Dorival. Eu mesmo critiquei aqui, mas diante de fatos eu não vou aqui ficar lutando contra eles. É óbvio, ele ganhou 2 competições, então ele abriu mão do Brasileiro, concentrou em 2 competições e ganhou as 2. Agora, o desempenho foi ruim, como o Zé falou, tanto no jogo de ida aqui em São Paulo, até achei que não, mas jogo de volta no Rio, depois dos 20, 30 minutos do primeiro tempo, foi um horror contra o Corinthians. O jogo contra o Atlético foi muito abaixo, jogou muito mal, o primeiro tempo, o meio estava mal. Sorte do Flamengo que o Atlético é aquela coisa, marcação individual, pancadinha, 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 cartão vermelho. Ficou com 1 a menos e aí se complicou ali, o jogo se decidiu. Mas o Flamengo jogou mal de novo e esses jogos são imperdoáveis, esses 2, do Corinthians menos. E jogou mal com 1 a mais também, né, Mauro? Depois da expulsão jogou mal. Também jogou mal. Quanto o Corinthians menos, é um confronto ali grande, o Corinthians também tinha alguns desfalques e tal. Não estava nem jogando mal quando tomou o 2º gol. Tudo bem, dá para entender, acontece. Agora, perder para o Coritiba como perdeu a escalação, que foi a campo, e ontem, isso não tem desculpa. E assim, esse é o trabalho deles. Esse é o ponto. Isso é o Flamengo. Vai ser assim, amigo. Vai ser pressão, vai ser cobrança, tem que ganhar toda hora e acabou. Se não for assim, não serve. É o que eu penso. O Ricardo 1,3 bilhão, o elenco mais caro do Brasil, traz jogador de 14, 15 milhões de euros. Agora quer trazer o Gerson, que vai custar caro novamente. Para quê? Para ficar com essa conversa? Não, estão desgastados, então não pode jogar no Flamengo. E ganha muito bem para isso, né? Exatamente. Porque tem que saber jogar bem. Como é que será que é no Real Madrid? É tudo bem também? Os caras ficam, tá tudo bem. Real Madrid ganha o Campeonato Espanhol. Agora vão perder pro Osasuna, perder pro Eibar, né? Então, vamos sair perdendo por aí. Não é assim que funciona, branco veio na hora. Os caras, que negócio é esse? Você tá pensando o quê? Acontece, uma derrota, outra. Você vai perder pro Raio Vallecano. Né? Acontece. A zebra vai existir no futebol. Mas a questão é a maneira. Tipo, ele tá ali meio que confirmando o seguinte, olha, acabou. Não dá sim. Dá para jogar com um mínimo de seriedade até. O jogo de ontem foi um horror. Uma coisa medonha diante de um time quase desfalecido, coitado. Ali o Juventude já sobreviveu ano passado, já foi um feito, né? Ele era um forte candidato a cair, não caiu. E esse ano ele ficou o tempo todo lá embaixo. Quando ele foi para a lanterna, que o Fortaleza saiu, ele agarrou a lanterna e largou mais. Esse time quase ganhou do Flamengo ontem. O técnico não pode falar isso. Eu acho que a preocupação dele é tamanha de não desagradar os jogadores. É isso que me parece. E não criar nenhum tipo de problema ali dentro que ele desagrada a torcida. Isso é ruim. Isso é ruim, porque o nível de exigência é alto e aí tem uma questão, eu até acho que o Flamengo não pode ficar pensando em 2019. E não é pensar em 2019. Passou, Jesus foi embora, ponto final. Mas o torcedor do Flamengo, mais do que qualquer um outro, ele experimentou um negócio muito bom, que é torcer para um time que joga muito bem, que se impõe sobre os adversários e que passa por cima. Então ele fica sempre com essa referência. Pô, mas com esses caras aí não dá para jogar mais não, eu quero mais. Ele quer mais e vai cobrar. Mas perdeu de 4-0 para o Santos lá em 2019. Sim, perdeu de 4-0, mas era o Santos, vice-campeão do Sampaoli, babando do Flamengo, e o Flamengo já com a cabeça no Mundial de Clubes. Agora a cabeça deles está onde, gente? Eles vão para estar de férias, pô. Já estão de férias antes do tempo. E esse é um ponto importante. Essa é a hora boa para essa reflexão, porque senão vai ter maiores consequências a não ser o dinheiro que deixa de faturar. Não adianta discutir isso no Campeonato Carioca, né, no meio da temporada, que aí começa com, tira o técnico, esse aqui não serve, o outro não serve. Essa é a hora de avaliar Mateuzinho, de avaliar Hugo, de avaliar Marinho, para citar jogadores cuja permanência é muito discutível do ponto de vista técnico. Dentro do patamar que o Flamengo quer parece que quer, né? Quer ter. Passou no teste o Marinho? Eu acho que não. Mateuzinho?
Eu contrataria outro lateral. O Hugo não tem a menor condição. E o Hugo já poderia ter vendido e agora ninguém vai querer comprar, né? Mas não teve proposta para valer, né? Teve só de novo aquele negócio de monitora. O cara monitorou quando ele viu o que era e falou, não, esse goleiro não está pronto, eu não vou levar. É lógico. Prestar para jogar, para ter ritmo. É muito novo ainda. Jogar sem tanto holofote em cima, de repente ele consegue crescer.